Prezadas amigas e amigos, tudo bom com vocês? Hoje estou com muito frio, não está fácil não, né? Agora, hoje nós vamos iniciar um tema interessante neste vídeo e nos próximos. Será uma teoria de como poderemos agir no sentido de promovermos a nossa ascensão espiritual, visando o nosso acesso à quinta dimensão. Depois eu vou explicar o que é essa quinta dimensão. Isto é um plano de vida onde há a prática do amor fraterno, da saúde física e espiritual, da paz, e, portanto, é fora da dualidade que temos aqui na nossa terceira e quarta dimensões. Trata-se de um assunto fundamental ao entendimento da nossa inserção no universo da fonte criadora e ao entendimento do mecanismo, da nossa ascensão espiritual e como alcançarmos, agora uma coisa importante, o comando na vida como seres multidimensionais. Eu nunca falei sobre isso nos vídeos todos que já publicamos. É algo bem atual e interessante. A abordagem deste tema é bem diferente da doutrina dos espíritos. Talvez nós poderíamos dizer, ou aventar a hipótese, de uma atualização de conhecimentos doutrinários que emanaram também da doutrina espírita e de outras doutrinas, e também da ciência. Na verdade, trata-se de um estudo profundo e percepção espiritual que eu tenho vivenciado através dos nossos estudos, né? E que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu acho que é algo assim muito bom para a gente pensar a respeito. O tema é bem complexo e extenso, e assim iremos apresentá-lo em vários vídeos, no sentido de ser mais didático, né? E eu não faço ideia de quantos vídeos publicaremos a respeito, mas o objetivo é passar a vocês uma experiência espiritual apoiada em ensinamentos transcendentais, que facultarão a todos nós sairmos desta terceira dimensão, repleta de sofrimentos e dores, né? Talvez poderemos sair desta quarta dimensão, terceira dimensão, na próxima encarnação. Mas a gente já pode mudar o padrão de acesso à ascensão no aqui e agora. O que pretendemos focar diz respeito à nossa ascensão espiritual, como eu já falei, e como o nosso espírito, agora é uma coisa importante, como o nosso espírito poderá comandar o nosso ser e nos tornar senhores de nós próprios. Eu tenho aqui uma mente física e uma mente do espírito. E quando nós chegamos num certo nível de ascensão espiritual, nós vamos ter a percepção e o entendimento que quem pode comandar todo o nosso ser é a mente do espírito. Então, todos esses próximos vídeos vão falar sobre isto, de uma maneira bem metodológica, pseudocientífica, espiritualista e física. Certo? Muito bom. Em princípio, quais seriam as bases doutrinárias que nós estamos vivenciando? Eu já falei para vocês que eu sou espírita, mas eu tenho as minhas próprias bases doutrinárias para seguir. E são as seguintes. Primeira, amar a Deus sobre todas as coisas e tornarmos-nos um com Ele. Segundo, trabalhar o autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer, as minhas imperfeições, as minhas qualidades, como um ser multidimensional. Depois eu explico o que é esse multidimensional. Terceiro, promover a autotransformação espiritual, se quisermos ascender espiritualmente. Quarto, praticar o amor incondicional que eu falo tanto. Quinto, agora é uma coisa importante que vai ser explicado nesses vídeos. É comandar o nosso ser integral. Tudo aqui, por meio de quem? Do meu espírito. O meu espírito que controla a ele próprio, a todo o meu perispírito ou corpos bioenergéticos e meu corpo físico, de uma maneira consciente, bem real, concreta. E o último,
seria compartilhar os conhecimentos, que também é algo muito importante. São esses 6 princípios fundamentais que regem a minha vida, independentemente de rótulos religiosos. Certo? Então, antes de tudo, nós vamos colocar aqui alguns conceitos ou teorias da física, como ciência, né? Então, o que nós podemos dizer? O que é a palavra física? É um termo com origem no grego, physis, que significa natureza. Então, nós podemos definir a física dizendo que ela estuda as leis que regem os fenômenos naturais suscetíveis de serem examinados pela observação, experimentação e procurando também enquadrar-nos em esquemas lógicos. Eu poderia também definir a física como sendo a ciência que define o universo em que vivemos, né? Aborda os objetos deste universo, as forças que lhe dão coerência e os segredos que o fazem mover-se. Entenderam? Muito bem. Então, a física, na verdade, atualmente, né, estuda os extremos, já que ela se desenvolveu bastante. Num extremo, nós temos o que denominamos de física quântica, que eu tenho alguns vídeos publicados há meses atrás, que descreve o quê? Descreve e prediz o comportamento dos átomos e as partes que o constituem. Quais são as partes? As subpartículas atômicas. Nós estamos falando do quê? Do microcosmo. Agora, no outro extremo, nós temos as teorias da relatividade de Einstein, que lidam com o quê? Com a vastidão do universo, a velocidade da luz e a curvatura do espaço-tempo por corpos maciços como as estrelas, as galáxias, os buracos negros e tudo que há no universo. Nós estamos falando do macrocosmo. Entendeu? Então nós temos esses 2 campos. Um do átomo e das subpartículas atômicas e outro dos corpos celestiais que nós temos aí vendo na terceira dimensão. Tá certo? As 2 teorias, na verdade, elas não se coadunam, não se ajustam, pelo menos por enquanto, né? Pois estudam coisas bem diferentes. A física quântica sugere que num nível subatômico, estamos falando lá do nível atômico, né, do átomo, onde matéria e energia deixam de ser entidades separadas. O universo é tão caótico e imprevisível que é chamado inclusive de espuma quântica, como se fosse uma espuma. E por outro lado, a relatividade de Einstein só funciona num universo bem quadradinho, perfeitamente regular e altamente previsíveis a partir das suas leis. E a ciência está longe de explicar bem esses 2 extremos. Então, lá na década de 1960, surgiu um estudo que foi denominado de teoria das cordas. Teoria das cordas, em que teve a participação de vários físicos para a elaboração, muita discussão, foi uma coisa bem complexa no sentido das controvérsias científicas. Essa teoria, ela propôs unificar toda a física, querendo explicar tudo, o microcosmo e o macrocosmo, e unir, então, a relatividade, a teoria da relatividade de Einstein com a teoria quântica numa só estrutura matemática. Até agora, entretanto, não há comprovação científica dessa teoria e o interesse na teoria das cordas é dirigido pela grande esperança de que ela pudesse vir a ser uma teoria de tudo que existe. Embora ela não tenha comprovação científica por enquanto, nós vamos adotá-la de uma certa forma para explicar o mecanismo da ascensão. Então, de acordo com essa teoria, as coisas menores do universo não são as partículas subatômicas, olha só, como os prótons, os elétrons, os quarks, os gluons e tantas outras subpartículas, mas podem ser descritas como espirais de cordas, que vibram, ficam vibrando com frequências específicas.
Então, a física quântica, ela comprova as partículas subatômicas, os átomos, tudo. Mas essa história das cordas, a teoria das cordas, não tem comprovação, mas seria como espirais, cordazinhas que ficam vibrando com certas frequências, que variam conforme os objetivos da natureza. Então, essas frequências vibratórias determinam a identidade da corda e, consequentemente, de que tipo de partícula fará parte. Então, vamos dar um exemplo. Um quark, por exemplo, que é uma subpartícula atômica, que é parte de um átomo, que é parte de uma molécula de matéria, o átomo, e de uma partícula, que finalmente poderá se tornar um fóton de energia eletromagnética. Olha que loucura, hein? Tudo irá depender da frequência de vibração da corda. Entenderam? Para você entender isso. Então, essas cordas têm uma frequência vibratória em ondas de frequência energética, e conforme a sua frequência de vibração, o número delas, elas vão caracterizar um quark, uma molécula da matéria, uma partícula e tudo que há no universo. E aí vai definir a ação de tudo que existe. Então, a teoria das cordas, ela propõe que a forma e o conteúdo de todo o universo são determinados pelas frequências vibracionais na essência do tudo, de todo, e de cada átomo e de cada partícula. Então, ela seria um fator primordial no funcionamento de todo esse universo. Essa concepção corrobora a proposição de que, no limite, não existe diferença entre matéria e energia. A doutrina espírita até fala em energia e matéria, lembram? Nos vídeos que eu já falei lá atrás. É tudo a mesma coisa, só que tem características próprias dependendo da frequência vibratória dessas cordas. E os seres humanos, eles vivem num mundo quadridimensional. O que é esse mundo quadridimensional? Altura, largura, comprimento e tempo. Isto é, terceira e quarta dimensões. Nós vivemos na terceira e quarta dimensões, que eu também já falei lá atrás. Mas considerando a teoria das cordas, os físicos postulam a existência de cordas em algo entre 7 e 11 dimensões ou mais, simultaneamente. É um pouco diferente. Então nós temos a terceira e quarta dimensões onde vivemos, mas os físicos, eles que adotam a teoria das cordas, eles falam em 7, 8, 9, 11 dimensões simultaneamente. Vocês também podem estudar a teoria dos multiversos e tantas outras teorias que não apresentam ainda comprovação científica. Muito bem. Por via das novas frequências vibracionais, estamos agora em condições de interagir com outros planos ou dimensões de forma bem consciente. Então nós vivemos aqui numa dimensão, terceira e quarta, né? ou planos também. Nós podemos falar dimensões ou planos. E temos 7 a 11 outras dimensões ou planos. E nós podemos interagir por meio dessas cordas. Depois nós vamos explicar isso melhor. Então, isso pode oferecer a nossa transformação de seres humanos aqui materiais, com 5 sentidos, para como nos transformarmos em seres humanos multissensoriais, ou seres humanos multidimensionais, ou seres humanos com sensibilidade transcendental. Eu estou dando 3 palavras diferentes para falar a mesma coisa. Seres multissensoriais, multidimensionais e com sensibilidade transcendental. Então, com isso, estamos em condições de ir além ou transcender os nossos 5 sentidos básicos, que é aqui da matéria, da terceira dimensão onde nós vivemos. Nós vivemos integrados com os nossos 5 órgãos dos sentidos no ambiente tridimensional. Já na quarta dimensão, a gente já não visualiza, só com
os olhos interiores nós podemos ver, por exemplo, os campos bioenergéticos, que são invisíveis praticamente aos órgãos dos sentidos naturais. Não é? Eu já falei isso no vídeo passado, inclusive, dos videntes. Então, na terceira e quarta dimensão, onde nós estamos integrados, nós temos a terceira dimensão aqui, com meus órgãos dos sentidos vendo tudo. E temos a quarta dimensão, que nós temos que ter alguma capacitação visual, mental, para poder observar os nossos campos bioenergéticos ou campos áuricos. Tá certo? Então, por exemplo, no Espiritismo nós temos lá um fenômeno que nós chamamos de psicofonia. Então, o fenômeno das psicofonias, por exemplo, provavelmente esteja relacionado a esses planos de existência que ocorrem em simultâneo. E esse alguém desses planos de existência sabe como atravessar de um plano para o outro. Introduz-se numa sala no nosso mundo e emite uma comunicação, entendeu? Então, às vezes, estamos a materialização de um espírito na terceira dimensão, que ele é invisível, naturalmente, aqui nessa nossa dimensão. Mas ele é capaz de adentrar na nossa dimensão e se apresentar com uma manipulação da matéria visualmente a todas as pessoas. Ou, num vidente, ele pode visualizar um espírito sem que as outras pessoas estejam vendo. Perceberam como é que é? Então parece claro que esses seres aí espirituais ou de outros planos de vida estejam em contato com, pelo menos, num universo alternativo, diferente do nosso, e contudo ligado a ele em algum lugar nessa espuma quântica. Então a pessoa precisa estar capacitada para transitar nesses planos de vida ou dimensões diferentes. Mas eu posso acessar esses mundos se eu tiver treinamento. E é sobre isso que nós estamos falando aqui na ascensão espiritual. Então, o processo da unificação das energias e matéria permite ao ser humano promover a ascensão espiritual aonde? Na multidimensionalidade do universo. E, sem dúvida, contribui para que a pessoa, essa união, possa evoluir para além do seu limite humano, a existir acima e independentemente da experiência material, além de ajustar as frequências vibracionais das energias do ser multidimensional, eu aqui, por exemplo, com as do universo, isto é, com a rede cósmica de energia. Vocês vão guardando esses nomes porque precisa guardar isso aí. Então eu tenho aqui uma frequência vibracional que eu posso trabalhar com a minha mente do espírito, como um ser multidimensional, e de repente ajustar com a rede cósmica de energia. E ajustando essas frequências vibratórias, eu tenho a possibilidade de acessar outras dimensões. O que estaria ocorrendo, então, nesse mecanismo? Seria, ou será, a reconexão das cordas. É através delas que nós podemos ter a possibilidade de acessar as multidimensões. Entenderam? Então, agora nós vamos fazer algumas afirmações e vocês vão memorizando, porque é tudo complicado para explicar, Então, por exemplo, a nossa linguagem aqui está limitada pela nossa dimensão. E se eu tiver um espírito fazendo uma manifestação psicofônica, é através do pensamento que ele faz essa transmissão de um conhecimento. E eu posso, com a minha fala, que é um órgão do sentido, aí ter uma linguagem aqui na terceira dimensão. E o que é a energia? É a capacidade de um sistema físico de produzir trabalho, certo? A energia enfraquece com a distância. Agora eu vou dar uma outra definição. Frequência vibracional. O que é isso aí? É o número de ocorrências num dado período de tempo. As frequências vibracionais, elas não enfraquecem com a distância, pois elas ocorrem por meio de uma troca de informação quântica. Isto é luz e informação. Guardem isso também. Luz e informação é algo muito importante na física quântica.
Muito bom. Inclusive, nós temos alguns trabalhos científicos que comprovam que as células do corpo físico, por exemplo, se comunicam por meio de biofótons. O que é biofótons? Luz e informação. Entenderam? As células todas sabem o que está acontecendo com o meu corpo em função desses biofótons que transmitem a informação de uma célula para outra. Por exemplo, tem uma picada de uma abelha e dói terrivelmente. Pronto, o meu sistema imunológico já age aqui para produzir uma inflamação para defender o meu organismo daqueles venenos da picada. Como é que sabe isso? É luz e informação. Existem trabalhos publicados científicos. Muito bem. E nós não estamos falando aqui do uso de energia em si. Estamos destacando a transferência de informação. Em física quântica se estuda muito a informação. Luz e informação. A transferência de informação independe da quantidade de energia que a transporta. Então, em resumo, tudo no universo consiste em vibrações, movimentos repetitivos daquelas cordas, né, ocorrendo em frequências diferentes, o que diferencia uma coisa da outra. A diferença, por exemplo, entre magnetismo e luz visível é a frequência do movimento da onda de energia. Tudo pode ser medido, a onda pode ser medida. Por exemplo, eu tenho uma emanação aqui, meu campo áurico é exatamente uma frequência vibratória de energia que tem uma característica, que varia de pessoa para pessoa. Pode acontecer bloqueios nesses campos bioenergéticos. Estão entendendo, então, como é que é a história? E tem um outro termo para eu explicar, ressonância. O que é a ressonância? É uma troca de energia entre dois ou mais sistemas de energia. A troca tem sempre dois sentidos da ressonância, permitindo que cada sistema se torne um ponto de referência para o outro. Vamos dar um exemplo. Eu posso ter dois instrumentos de corda que são colocados em lados opostos numa sala. Entenderam? Então eu tenho aqui um violoncelo aqui, um outro violoncelo ali. E aí, quando eu toco a corda mais grave, por exemplo, deste violoncelo, a mesma corda do outro também vai vibrar. Isso significa ressonância entre as duas cordas. Entendeu? Ela está respondendo às ondas de energia que atravessam a sala e encontram ressonância na segunda corda. Compreenderam? Tem também uma outra palavra, transporte da informação, né? Transporte ou sintonia, também posso dizer. É um alinhamento de forças ou campos de energias para permitir a máxima transferência de informação ou comunicação. Por exemplo, vamos considerar dois elementos vibrando e adjacentes um ao outro. Um tem uma vibração com maior velocidade que o outro. A tendência, este está vibrando mais do que este aqui. A tendência para o elemento que vibra mais devagar, por exemplo, é sincronizar e alcançar o outro por ser considerada transporte. No grau em que a harmonia for perfeita entre eles, dizemos que o transporte ocorreu, senão não. Ou que a vibração mais rápida transportou a mais lenta. Entenderam? Então, o que significa tudo isso aí? É uma loucura, hein? Significa que sintonizar ou transportar para uma frequência mais alta é entrar em harmonia com um movimento recorrente de elevado número de repetições por segundo. Por exemplo, um espírito ele tem uma frequência vibratória muito mais intensa do que nós aqui, humanos encarnados. Todo o universo tem uma frequência vibratória muito mais elevada do que a nossa aqui. Mas nós podemos mentalmente, com o nosso espírito, fazer uma sintonia com essas vibrações mais elevadas, por exemplo, da quinta dimensão, que é uma morada de Deus. Vou falar morada, mas é um plano de vida com uma frequência vibratória muito mais intensa do que a nossa, que é de terceira e quarta dimensões. Por isso que é uma quinta dimensão. E nós podemos, com um trabalho da nossa mente, eu sou espiritual aqui, eu posso
com a minha frequência menor, eu posso ir acessando uma frequência mais elevada e eu posso me elevar ascensionalmente, intelectual e espiritualmente. Entenderam? É um negócio muito legal essa explicação aqui. Então, na ascensão espiritual, acontece isso que eu estou falando, algo parecido com a natureza. Quando sintonizamos, entramos em harmonia com as novas frequências de energia. Começamos a sentir mudanças no interior do nosso próprio corpo. Eu tenho falado isso de uma outra maneira, não científica como eu estou indo agora, embora seja pseudocientífica essas minhas colocações. Mas eu posso, ao sofrer uma ascensão espiritual, me unir à presença da fonte, eu vou estar mais saudável fisicamente, espiritualmente, vou estar com mais felicidade, com mais paz interior, sem bloqueios energéticos do meu campo áurico e mais feliz, com certeza. Entendeu? Então eu posso sentir isso aí quando eu estiver preparado para isso. As vibrações vão se revelar dentro de nós e tornar parte de nós. Certo? Muito bem. Vocês perceberam, né? Quando eu estou um com Deus, com certeza a minha vida muda totalmente. Eu fico com uma frequência vibratória igual àquela luz infinita da criação. É isso que eu tenho falado o tempo todo, só que eu estou explicando em uma outra base nesses vídeos. Ser capaz de reconhecer essas sensações é um aspecto importante da nossa aprendizagem no trabalho ascensional. Mas tem que estar pronto para isso. Entenderam o mecanismo dessa ascensão que eu estou querendo propor para vocês? Ascensão espiritual, né? Entenderam? Eu vou ficar feliz com certeza. Bom, contudo, isso não é uma condição essencial, porque tudo tem limitações, porque nós somos muito ignorantes ainda, muito imperfeitos. Embora os feedbacks recebidos através dessa capacidade sejam de grande benefício, e é mesmo, o transporte, o alinhamento de forças e campos bioenergéticos, né? A comunicação de luz e informação, chegarão e irão, muito provavelmente, encontrar uma forma de se fazerem conhecidas por nós mesmos. Isso é importante. E nós temos que estar preparados para isso aí. Eu não vou falar que a gente é escolhido, mas a gente tem que conquistar. Eu tenho falado isso da conquista. Quando eu me coloco numa situação de ter um santuário dentro de mim, Deus se revela a mim, com certeza. É assim que funciona. Eu tenho que ser merecedor. A partir do quê? Do trabalho espiritual que eu tenho que promover, produzir. Então, como essa sintonia irá acontecer para todos nós? O que podemos fazer para que o nosso corpo tome consciência das novas vibrações e fique em condições de agir como seu condutor? Então, agora eu vou colocar uma afirmação importante aqui. Eu já falei em outros vídeos. A unificação do ser, aquela unificação de todos os chakras, que eu já expliquei em vídeos lá atrás, é uma sintonização oferecida por quem? Pelos seres dos universos alternativos, pelos mentores espirituais, em outras palavras. Para aqueles seres desta dimensão aqui, que estejam prontos para isso, para tal. Entendeu? E eu fiquei unificado, já contei essa história em vídeos passados, eu fiquei unificado pelo plano espiritual, porque de repente eu fiquei unificado, uma coisa muito louca. E eu estou sempre procurando me melhorar espiritualmente, e é aí que está a revelação de Deus, através dos seus mensageiros. E quando a gente fica unificado, a gente tem condições de ajustar a minha frequência vibratória com a frequência vibratória do universo. O que é esse universo? Não é o universo físico que eu estou falando de Deus, da presença da fonte. Certo? Bem, antes de continuar, vamos ver umas imagens referentes ao que nós somos, como seres encarnados, considerando o meu entendimento atual. Eu vou simplificar muito, eu tenho outros vídeos lá atrás
falando em detalhes toda a minha constituição, mas eu mudei muito, é mais simples do que eu vou falar hoje. Eu vou descrever para vocês. E olha, é importante que entendam e memorizem. Este vídeo, ele na verdade é bem complexo e vai exigir algum estudo, ou talvez vocês tenham que assistir por algumas vezes para entender. Me desculpe, mas a coisa não vem de graça, tem que trabalhar pra caramba, tem que estudar, vão lá ver a física quântica, a teoria das cordas e fazer essa correlação que eu estou fazendo, porque eles também não vão dar isso de bandeja para ninguém. A minha pretensão, na verdade, é explicar as bases de como a ascensão espiritual acontece, essa é a nossa conversa aqui, e de como o nosso espírito toma o comando da nossa vida de forma bem consciente, racional mesmo, bem racional. Entendeu? Essa é a nossa conversa de hoje. Então, vocês vão ver aqui o corpo físico, estamos vendo lá a imagem, e temos os campos bioenergéticos que envolvem esse corpo físico, certo? Que eu chamo de campos bioenergéticos, no Espiritismo fala de perispírito. Então nós temos lá em azul o corpo vital, depois eu tenho lá em vermelho o corpo emocional, em amarelo o campo mental, em verde o campo espiritual, do ser humano, do corpo animal aqui. E os vórtices de energias que eu não vou nem descrever aqui, porque já falei em outros vídeos. Entendeu? Então, essa é a minha constituição aqui. E agora, eu vou ter, a nível das células, a produção de ATP. O que é o ATP? Já expliquei isso em outros vídeos. O ATP é a produção da energia da vida. Cada célula produz o ATP nas mitocôndrias. E é isto que é o meu campo áurico. Eu estou falando diferentemente da doutrina espírita. O meu campo bioenergético é produzido pelo ATP e que constitui a mente, forma o campo bioenergético e é constituído pela mente física, pela mente emocional, pela mente espiritual, pela mente vital. O corpo vital praticamente é o negativo à minha imagem de formatação de todos os tecidos, órgãos, células do meu corpo físico. Entendeu? Então eu tenho aqui meu campo, olha aqui, é meu campo áurico ou campo bioenergético, é pura energia. Se o meu corpo falecer, acabou, essa energia desaparece simplesmente. E agora eu vou falar uma coisa bem diferente, estou falando já do espiritismo. Eu tenho o meu espírito com o campo bioenergético dele também, que é matéria. Agora, esse campo bioenergético se une ao meu corpo físico, eu falo no outro vídeo lá, molécula, mas na verdade é campo áurico do meu perispírito que se une ao campo áurico, é pura energia do meu campo físico. São dois campos de energia. Isto aí não consta em livro nenhum, mas é a minha percepção da vida. Então eu tenho o meu campo áurico físico, o meu campo áurico espiritual, que se une molécula energeticamente. Estou falando em teoria das cordas, certo? E nesse meu espírito aqui, eu tenho a minha mente suprema, eu sou. Eu poderia só falar mente eu sou, ou mente do espírito, mas eu vou adotar essa palavra mente suprema, eu sou. Entendeu? Ou pode ser o eu verdadeiro do budismo, que eu já falei lá atrás, o Patanjali. Entendeu? Tem muitos nomes para falar tudo a mesma coisa, mas eu vou falar em mente suprema, eu sou, mente física, daqui do meu corpo mental, físico, e o trânsito da informação, luz e informação do espírito para o corpo físico e do corpo físico para o espírito acontece à custa desses dois campos de energia que estão unidos do espírito com o meu corpo físico. Quando o meu corpo físico falece, simplesmente esse campo áurico desaparece e o espírito leva o dele embora para o plano espiritual. Entenderam qual é? É tudo energia. Para mim, isso aí a ciência vai comprovar um dia, com certeza. Certo? Muito bem. Então vamos continuar. Vai.
Segundo alguns mentores espirituais, tudo que eu estou falando tem a ver com mentores, com doutrinas, com ciência, com certeza, né? Agora vem uma coisa importante. Segundo alguns mentores espirituais, o planeta e a humanidade encontram-se em estado de transição para a luz, ou em processo de ascensão, ou em transição para uma dimensão de regeneração, ou ainda para uma dimensão mais sutil do que a terceira e quarta dimensões, que pode ser a quinta, né? E obedecendo provavelmente ao mecanismo que nós descrevemos até agora, considerando a frequência vibracional da teoria das cordas, ou algo parecido, é simples. Entenderam? É um processo gradativo, tanto a humanidade como o planeta estão em transição, em processo de ascensão. Tem muitas pessoas falando sobre isso, mas eu não vou adentrar em coisas mirabolantes e nem em conjecturas. Eu estou só falando que a humanidade e o planeta e tudo que existe no universo se encontra, no caso nosso aqui, em ascensão para uma dimensão mais sutil. Vou falar em quinta dimensão, mas é uma dimensão mais sutil, não visível aos nossos olhos dos sentidos. Vamos chamar de quinta dimensão. Mas é simples. Essa quinta dimensão pode ser um plano de vida mais sutil, mais delicado do que a terceira dimensão, que é onde nós estamos aqui. Entenderam? E é um processo gradativo. Ninguém vai ajustar as frequências do universo com a terceira dimensão, da quinta dimensão com a terceira, de uma maneira rápida, simultânea, de uma maneira violenta. Não é assim, ninguém aguentaria isso. É gradativo. E todas as religiões falam sobre isso, do trabalho espiritual, etc. e tal, praticar o bem. Estamos ainda, mas só que nós estamos num momento crucial de algo bem significativo. A partir da década de 80, a coisa começou, essa transição para a luz. Bom, e como eu falei, não se passa da matéria para a luz de um dia para o outro, lógico. Todas as criaturas e o planeta estão nesse processo e caminhando para isso. Só que esse caminho é individual das pessoas. Muitos vão ficar aqui na terceira dimensão, outros vão para uma quinta dimensão. Isso nas próximas reencarnações, com certeza. Bom, todavia, do jeito que a humanidade se encontra hoje, em suas condutas, parece que uma minoria conseguirá sair dessa terceira dimensão. E a maioria terá que continuar nessa dimensão de sofrimento, dor, provas e expiações. Com certeza. As pessoas estão distraídas. Eu sempre falo isso, né? E ficam mais preocupadas com o quê? Com a sobrevivência, com os apegos, com os desejos e outros vícios da vida. E com a perpetuação da espécie. E por que isso? Porque estão vivendo mais aqui no plano de vida animal, com o seu ATP e seu corpo bioenergético produzido pelas células. Tranquilo. E esquece lá o espírito que está unido a esse campo através do perispírito e o espírito está lá meio esquecido. Às vezes o espírito que também comanda tudo isso aqui também não quer sair da terceira dimensão. Então, isso que eu estou falando aqui das pessoas distraídas, trata-se das sensações do corpo físico presentes em todos os seres orgânicos, animais aqui, que são os desejos, os apegos. Lembra que eu já falei sobre isso com aquele trabalho no budismo, do Patanjali? Está tudo interligado no conhecimento. O segredo está em a gente fazer a interpretação e a união de todo esse conhecimento que vem desde a história antiga da humanidade, nos aspectos da religião. E como eu já falei em outros vídeos, vou repetir agora. A ascensão é um processo individual. Eu vou repetir, trata-se de um trabalho individual. Não tem conversa. Não há graça divina, e muito menos milagres, e muito menos crenças radicais em rótulos religiosos, como a gente vê em várias religiões. Cada pessoa terá que ascender espiritualmente e aí poderá se candidatar agora, olha, à quinta dimensão. Ou seja, poderá se candidatar e acessar ou viver num mundo de regeneração. Isto é,
um mundo onde há a prática do bem, da paz, da união coletiva, da fraternidade, prática do amor incondicional. E só assim que a pessoa vai conseguir sair desta terceira dimensão. Nós podemos começar a trabalhar no aqui e agora e já viver bem aqui nessa dimensão ou plano de vida, terceira e quarta dimensão, de sofrimento e dor, com certeza. É um segredo incrível. Eu posso estar viajando, mas me foi revelado. Eu já compreendi tudo isso, eu sou um cara feliz. E não é que não tenho os obstáculos da vida de terceira dimensão, só que eu tiro de letra, porque o meu espírito aqui, a minha suprema mente, ou mente suprema, eu sou, é que está no comando da minha vida com certeza. Eu estou tentando passar para vocês, e esses vídeos, a partir de hoje, e mais uns 3 ou 4 pela frente, é o segredo do negócio. Só que é difícil de entender. Eu estou tentando procurar explicar, mas é complicado. Então, a escolha será de cada criatura, com certeza. Muitas vezes, as criaturas escolherão permanecer vivendo na terceira dimensão, pois muitas estão apáticas, né, distraídas, ou não têm interesse, né? E outras preferem viver a dualidade inerente dessa dimensão, isto é, vivenciando a presença do mal e do bem. Mais do mal, porque aqui só tem mais o mal do que o bem nesse planeta, né? Segundo o livre-arbítrio, pelo menos por algum tempo. Eu perguntei para uma pessoa outro dia, você preferiria viver na terceira dimensão ou na quinta? Eu prefiro viver na terceira. Por quê? Porque a pessoa está só pensando em sensações, em matéria e coisas do tipo. E só que está vivendo num nível de desenvolvimento espiritual onde há mais o mal do que o bem. Nós estamos cansados de ver isto na atualidade. E a coisa está explodindo com certeza. Então, é uma opção de cada um. Só que, mas, terá que um dia essas pessoas sair. Mas então, essas pessoas terá que sair um dia desta terceira dimensão, pois a evolução intelectual e espiritual, ela é ascendente, é uma lei de Deus, gradativa, segundo os desígnios da fonte criadora. E na verdade, essas criaturas que preferem aqui a terceira dimensão, por ignorância, na verdade, né, estariam na contramão do rumo certo da vida espiritual e intelectual dos espíritos, né? Que o espírito é que é imortal. E eles não iriam aumentar por muito tempo esta vida de sofrimento e dor, porque chega uma hora que cansa a beleza, não é mesmo? Porque a coisa fica difícil. Então, na verdade, as dimensões que estamos considerando aqui, vou repetir, são diferentes daquelas da ciência, são de teor místico, religioso, sem comprovação científica, e significam planos de existência de vida, planos de existência de vidas, planos bem mais sutis do que a terceira dimensão onde vivemos, por exemplo, se eu estiver na quinta dimensão, em planos mais sutis. Estamos na espuma quântica, não é bem isso, mas é parecido. Então nós temos dimensões ou planos de existência de vida diferentes, mais sutil ou menos sutil, dependendo da evolução espiritual desses planos. Jesus falava que no universo do meu Pai há muitas moradas, com certeza. Não é? Bem, amigas e amigos, nós vamos parar por aqui. Em resumo, apresentamos neste vídeo o seguinte: citamos as bases doutrinadas que eu vivencio, livre, né, de rótulos religiosos. Falamos em microcosmo e macrocosmo da física como ciência. Falamos em frequências vibracionais, dimensões, transporte ou sintonia, luz e informação quântica e ressonância de conceitos da teoria das cordas, certo? É interessante dar um estudo sobre isso aí. Definimos a estrutura do ser luminal, isto é, a constituição do espírito encarnado que eu descrevi para vocês, espírito, corpo físico, perispírito ou campo energético do espírito e o meu campo bioenergético produzido pelo ATP. Entenderam? Olha, se eu fosse um ateu,
para mim, o único campo bioenergético é do físico. Este aqui produzido pelo ATP. O corpo morreu, acabou esse campo. Entenderam? Então, o meu raciocínio está nesse sentido. O espírito tem o campo energético dele, material, semimaterial, e eu tenho o meu campo bioenergético material também. E também sutil. É o meu campo áurico, invisível aos órgãos dos sentidos dentro de um certo padrão. Só médiuns videntes é que visualizam melhor ou quem está treinado para isso. Então eu tenho dois campos que se unem energeticamente e o espírito fica unido ao corpo físico para a vida encarnada. Tranquilo. É a nível quântico das subpartículas atômicas das cordas, considerando essa teoria. Entenderam? Nós falamos também que a humanidade e o planeta eles estão num processo de transição para uma dimensão de regeneração, vamos falar assim, ou mais sutil, onde há a prática do amor. Só que isso acontece no lado físico e também no espiritual. Vamos falar de quinta dimensão nesse plano de vida mais sutil. Vimos também o mecanismo quântico, de forma bem simples, né? Como ocorre a ascensão. Frequência, vibração, transporte, sintonia e outros fatores. E enfatizamos também que para o espírito imortal, a ascensão é sempre individual. Quando muitas pessoas trabalham a sua ascensão espiritual em relação à quinta, aí ela vai se unir a muitas outras pessoas no coletivo que também estão fazendo a mesma coisa, porque a frequência vibratória vai se unificando, vai se harmonizando com a quinta dimensão ou com o plano de Deus. Eu estou falando numa montagem mental. Não é que para eu ir para a quinta dimensão eu tenho que desencarnar agora. Isso quando acontecer o fato, vai acontecer realmente a passagem para a quinta dimensão. Quem não estiver em condições de passar para outra dimensão, porque prefere a terceira, sabe onde vai ficar? Na quarta. Porque é onde nós vivemos. Aqui na quarta dimensão onde nós não vemos, está poluído e povoado por espíritos todos sofredores, como nós aqui na terceira dimensão, porque somos todos ignorantes ainda. Para sair dessa, tem que trabalhar a ascensão espiritual para ficar numa vibração, uma frequência vibracional elevada para passar de ano aqui na escola de Deus. Entenderam? Assim sendo, vamos devagar, né? Pense a respeito de tudo que eu falei aqui, é uma loucura essa conversa, sobre como é essa história do nosso espírito, como andar a nossa vida encarnada, isso eu vou explicar mais para frente. E continuaremos a exploração do tema, né? Eu vou publicar um vídeo por semana, para não ficar muito longo essa nossa conversa aqui. Provavelmente deve ser uns 3, 4 ou 5 vídeos que eu vou chamar de Ascensão, parte 1, parte 2, etc. Então, entenderam? Então até lá. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nós todos aqui, e a presença da fonte, somos um. Somos um se quisermos, né? Vamos juntos e misturados, praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta e compartilhando conhecimentos. Vocês vejam o que eu estou falando agora? São os meus fundamentos doutrinários, pessoais. E aí, meus queridos, o Deus que habita no meu coração, saúde o Deus que habita no seu coração. Namastê.